Você está na MP Cursos e Palestras, em mais uma edição aqui do Conversando com os Especialistas. Aqui, nesse canal, tratamos segurança do trabalho como compromisso com a vida. Vamos nessa edição conversar com diversos profissionais da área de segurança do trabalho, pessoas que são conhecidas e que têm histórias para contar. Cada um a seu modo tem histórias para contar. E você que está aí nos acompanhando, fique conosco até o final desse bate-papo, que teremos muitas contribuições de todos aqui, para que a gente possa ter aí uma noite muito agradável e muito qualificada, ouvindo falar sobre segurança do trabalho, sobre prevenção, sobre comunicação, sobre gestão com pessoas, tudo que envolve a área prevencionista. Então vamos aqui apresentar nossos convidados. Nós temos hoje 5 convidados. Começamos aqui pelo Wagner Luz, depois vai se apresentar. Nós temos o Leandro Borsoi, o Maicon Cristiano Sotero, a Veridiana Souza e o Márcio Morrudo. Todas essas pessoas que vocês vão conhecer aqui já são pessoas que eu já conheço, já tive a oportunidade de conviver com eles e sei da competência profissional de cada um e da trajetória maravilhosa que fazem na área de segurança do trabalho. E a gente então vai dar o nosso boa noite aí. Começamos aqui com o Wagner. O Wagner, eu já conheço o Wagner, eu sei que ele também tem uma ótima experiência, já trabalhou em várias empresas, já teve vários desafios. Então, eu quero dizer para ti, Wagner, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso canal da MP Cursos e Palestras, falando sobre segurança do trabalho e contando um pouco da tua trajetória. Como é que iniciou a tua trajetória na segurança do trabalho, Wagner? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Um privilégio, uma honra aí participar desse bate-papo, né? E como eu sempre digo, né, adquirir e compartilhar experiências é fundamental na nossa carreira. E como bem dito por ti anteriormente ali, é o crescimento da vida, né, a evolução da vida, né? E o próprio objetivo do programa aqui é a gente falar em questões humanas e questões da vida. Bom, Márcio, relembrando aí, né, a gente acaba revelando, né, agora o tempo de experiência e o percurso, mas tudo iniciou de uma forma um pouco surpreendente, assim, para mim. Eu tinha um sonho de ser um profissional da educação física, o esporte sempre esteve presente na minha vida, né? Então, por uma questão financeira lá, há um bom tempo atrás, eu não pude iniciar a faculdade e já trabalhando, né, dentro de uma indústria aqui da região, sou morador de Sapucaia do Sul, comecei a ter essas percepções, né, do que eu poderia fazer para ter um crescimento pessoal e poder ter condições de entrar numa faculdade. E dentre várias opções que a gente vai visualizando dentro da indústria, a segurança do trabalho me despertou, né, essa questão de trabalhar com pessoas, até porque, como meu sonho dentro da área do esporte era viver a educação física, o trabalho diretamente com as pessoas, né, tanto físico quanto mental, e não deixa de ser um aculturamento também, porque hoje em dia a gente nota, né, cada vez mais forte essa questão das pessoas perceberem a necessidade de cuidarem do corpo e agregando o cuidado físico, com certeza, em consequência, o cuidado mental, né? Um momento que você tenha do dia para cuidar da sua saúde física, com certeza isso traz muitos benefícios, né, para a questão mental também. Então, nessa trajetória, despertar o interesse pela segurança do trabalho, em busca de um objetivo, acabei entrando no IPUC, onde conheci o Márcio Padilha, gente. Então, dentro dessas questões aí do esporte, não sei porquê, mas o Márcio Padilha viu em mim um jogador que era muito bom na época, do Internacional, e eu acho que ali ele simpatizou comigo. Né? Então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa amizade que se criou, professor, aluno, e eu sempre querendo demonstrar essa vontade de crescimento na vida,
O Márcio enxergou ali uma oportunidade de eu fazer parte de um estágio. Um estágio que o próprio Márcio, no início, eu mesmo sem ter muita percepção e inicialmente entrando no mercado do trabalho, o Márcio, com a experiência dele, me sinalizou, né, que era uma área mais técnica, e ele já enxergava em mim esse perfil mais humano. Então, acabei iniciando na segurança do trabalho já no meu primeiro semestre. O curso iniciou em fevereiro, em abril, o Márcio havia me indicado para uma oportunidade, onde eu fiz a minha entrevista para trabalhar com higiene ocupacional, uma empresa que prestava serviço dentro da Refap, onde foi uma época muito tumultuada dentro da Refap, na época de ampliação, 2004, 2005, 2006. Já trazendo um ponto marcante, né, que o Márcio mencionou para nós ali em relação a o que marca a gente nessa trajetória, eu não tinha condições na época de fazer um curso de informática, e eu lembro que o estágio exigia isso muito de mim, até porque a empresa já lidava com muitas questões de informática avançada, né? Os próprios equipamentos da época da empresa já era algo diferenciado no mercado, os dosímetros que a empresa portava, as bombas gravimétricas, né? O equipamento de medição de calor, equipamento de vibração. Então, uma empresa muito forte na região que me proporcionou esse conhecimento de higiene ocupacional. Nessa primeira oportunidade que o Márcio me indicou, eu não fui aprovado na entrevista devido a esse meu ponto fraco da informática. Aquilo me marcou muito, porque um engenheiro que fez a entrevista comigo me deu esse feedback, esse retorno, né, questão da informática. Como eu sempre tive essa questão, né, do esporte da minha vida, e eu trago isso muito forte comigo, de ser competitivo e nunca desistir, né, treinar até o último milésimo para alcançar o objetivo. Eu iniciei um curso na época, né, onde eu pudesse me especializar um pouco mais, adquirir conhecimento em informática. Resumindo, gente, um ano depois, esse engenheiro entrou em contato comigo novamente. E ele questionou se eu havia abandonado o curso de segurança, porque ele já estava em contato com o Márcio, questionando sobre mim. Um ano depois, ele me retornou o contato, perguntando se eu havia abandonado o curso. Enfim, eu expliquei para ele que o feedback dele foi muito impactante para mim, e eu fui atrás desse curso de informática para eu poder me colocar no mercado. De uma forma muito surpreendente, ele comentou: pô, Wagner, eu sabia que eu não estava enganado em relação à tua pessoa, e surgiu uma oportunidade e eu retornei nos contatos porque a tua entrevista comigo foi muito marcante. Então, aí se deu início, pessoal, e eu acabei ficando 2 anos nessa empresa, praticamente os 2 anos do meu estágio, executando higiene ocupacional dentro da Refap, onde as empresas tinham um número altíssimo de trabalhadores, uma experiência maravilhosa. Então, ali, além de eu estar com foco na higiene, eu pude já ter percepções daquilo que eu estava aprendendo em sala de aula, né, e conversando com profissionais de autoconhecimento, né, engenheiros, e passando muitas vezes o dia todo dentro do estabelecimento deles lá. E, ao finalizar o meu estágio, surgiu uma oportunidade no polo petroquímico, na Braskem. Na época, uma empresa de grande porte, uma das maiores terceiras dentro do polo, onde o engenheiro, através do reconhecimento do meu trabalho durante o estágio, me indicou para essa oportunidade. Essa oportunidade me deu o prazer de trabalhar durante 4 anos e meio dentro do polo petroquímico, gente. Então, foi um início, assim, não vou dizer de sorte, né, que a gente tem costume de dizer, mas um início de muita felicidade, em poder aprender a segurança em meio ao período de estudo, e logo depois, ao finalizar o período de estudo, ir para dentro de um polo petroquímico, onde a gente tem como referência as questões, né, de segurança do trabalho, onde, numa linguagem mais simples, a gente diz, né, como a segurança do trabalho é rígida no polo, né? Então, até por uma questão, né, do escopo, né, de trabalho do polo, onde os riscos são mais críticos, né? Então, foram 4 anos e meio de um aprendizado gigantesco, né? Trazendo um pouco para a realidade de hoje e fazendo um comparativo para os profissionais que estão entrando na área, os profissionais que têm pouco tempo de mercado,
Em 2007, eu pude ter a experiência de fazer minha primeira AST, né, Análise de Segurança da Tarefa. E conforme eu falei, conforme eu mencionei a realidade que eu faço de comparação em relação a hoje, eu vejo muitos profissionais com dificuldade de fazer uma APR, né? Talvez por uma falta de experiência, talvez por não ter vivido, não ter tido a oportunidade que eu pude ter, né, alguns anos atrás, talvez por terem iniciado em algum local que a cultura, né, não se compara, vamos dizer assim, a um polo petroquímico, onde a gente era muito cobrado e a gente não podia ter falhas, né, e sempre realizar um documento muito bem elaborado, analisando os riscos no detalhe. Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira análise de risco, vamos dizer assim, em 2007, após 2 dias de curso, né, ter aprovação em cima dessa experiência. Muito parecido com isso, veio as avaliações de permissão de trabalho também, onde, né, um período de aula e de provas, a gente passa por uma avaliação, né, para testar o conhecimento adquirido e poder se tornar um liberador dentro da área petroquímica, né. Então, foi uma experiência maravilhosa, né, onde, através da PR, através da PT, a gente acaba tendo uma visão ampla, né, de todas as frentes de trabalho que a gente vem a analisar, né, e poder discutir com os trabalhadores a melhor forma de fazer as atividades com segurança do trabalho. Ao longo dessa jornada no Polo, veio o meu conhecimento através da gestão de pessoas, através de apresentação de indicadores, reuniões com gerência, né? O estágio me oportunizou muito essa questão de postura e riqueza dos detalhes das informações, porque o local que eu fiz estágio, um engenheiro, ele era muito detalhista nessas questões, então me fez ter uma percepção de risco bem avançada e transpor isso para as pessoas e talvez para um documento de forma bem detalhada, né? Após a minha saída do Polo, eu tive uma experiência de 5 anos numa empresa de acesso por corda, onde foi um diferencial gigantesco também na minha carreira. E eu iniciei essa oportunidade bem na época em que o trabalho em altura ele se tornou uma das situações mais críticas no nosso país, né, se não no mundo. Na saída do Polo em 2011, finalizando 2011, eu entrei numa empresa de acesso por corda, trabalho em altura, espaço confinado, treinamentos, onde eu tive uma experiência maravilhosa também, com profissionais de gabarito altíssimo no acesso por corda, outros profissionais de outros estados, acabei trabalhando com pessoas de certificação IRATA, tive a oportunidade de trabalhar em 2 plataformas em Rio Grande, P58, P63, onde cada frente de trabalho tinha 30 profissionais IRATA, trabalhando dentro dos porões, né, das plataformas, sem contar várias empresas na região metropolitana que me oportunizaram conhecer vários escopos, né, de atividade, empresas de nome aqui na região, e tive ainda a minha permanência dentro do Polo, atuando em demandas, né, de acesso por corda, espaço confinado, e também em muitas paradas de manutenção, das quais a empresa atuava em seus clientes lá dentro. Então, foram 5 anos de muito aprendizado nessas questões mais técnicas, né, acompanhando, liberando, dando continuidade nessas liberações, análise de risco, e também aprendendo questões de resgate em altura e espaço confinado. Tá bom, Wagner, Após isso, agora eu vou pedir assim, ó, como a experiência, o relato é longo, né? Então, assim, no segundo momento, aí tu continua, claro, né, Márcio, as outras experiências, né? Aí vão ouvir um pouco aqui os outros colegas, depois a gente retoma contigo, e aí tu dá continuidade às outras experiências tantas que tu já viveu, pode ser? Tá bom? Claro. Agora vamos passar um pouquinho pro Leandro. O Leandro também, exemplo do Wagner, né? São fatiamentos de experiências, não só num ponto em particular da área da segurança, que é muito multidisciplinar. Então vamos ouvir um pouco do Leandro, como é que foi um pouco da trajetória do Leandro. Leandro, eu sei que tu tem bastante experiência na área de construção, mas tu também teve outras experiências, né? Você pode contar um pouco da tua história, Leandro? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no canal da MP Cursos e Palestras, Leandro. Ok, obrigado pessoal pelo espaço, professor, obrigado mais uma vez.
Tchê, para mim entrar na área de segurança do trabalho, eu trabalhava num supermercado. Eu acho que o Padilha se lembra quando eu ia de uniforme do mercado fazer os cursos lá, as aulas. Sim. E eu fui convidado a ser brigadista, né? Eu nem pensava em ser bombeiro civil, nem imaginava o que era. E aí me convidaram. Por que me convidaram? Um colega de trabalho, estoquista, ele deixou a mão embaixo da roda da empilhadeira e o camarada foi dar uma ré, e aí teve um acidente grave na minha frente. E eu, intuito, né, nem imaginava como é que se faziam primeiros socorros lá, tirei o meu uniforme, estanquei o sangue, botei o camarada dentro do táxi e fui. Foi instantâneo, assim, automático, né, o socorro. Na volta, o gerente do mercado ali em Canoas, era o antigo Macro Nacional, que hoje é Atacadão, me chamou na sala dele. O cara vai me mandar embora agora, né? Fiz bobagem, né? Quis dar uma de herói e o gerente me parabenizou, aí agradeceu e me deu uma dica. Por que tu não faz curso técnico de segurança do trabalho? Eu nem imaginava, né? Será que eu vou dar certo nisso? E acabou que meu pai era vivo, consultei ele. E meu pai eu vim de uma família de psicólogo e meu pai era formado em psicologia e teologia, né? Família de professores. E aí, meu pai foi meio assim, tem certeza que quer ser, o pessoal não gosta de técnico de segurança das empresas. Aquela época o técnico de segurança era taxado do sargentão, né? Eu tá, né, vou encarar. E aí fui lá, conheci o diretor da escola do IPUC e acabei conhecendo aí o mestre Padilha e outros também, outros mestres aí que davam aula pra gente. Sobre a primeira experiência, o estágio. O estágio foi uma maravilha. Eu fiz na Predial, né? Lá dentro do grupo Braskem, era OPP ainda, não era nem Braskem, depois virou Braskem PP, né? Braskem PE, Braskem PP, hoje são várias, né, unidades separadas, fracionadas. Fiz entrevista, o que marcou para mim lá, nessa entrevista, que eu fiz a entrevista com 10 colegas da mesma turma, imagina, né? A gente se olhava, tudo. Eu achei legal que o ego não venceu. Tinha gente que tirou até o livro das NR fazer entrevista e ajudando o colega a tirar dúvida. Só que na entrevista não caiu nada, parte técnica, né? Eu querendo decorar NR18, né? NR18, NR17, tal. Aí o gerente lá do contrato só disse para mim 3 perguntas básicas. O que tu quer da vida? Por que tu quer ser técnico de segurança, trabalho, né? E o que tu espera aí no futuro da tua profissão? Na época eu tava construindo casa, tava pensando em casar, e eu disse para ele, não, só quero seguir na profissão, ser feliz e construir uma família e conseguir meus bens. Ele olhou para mim e falou: olha, de todos que eu fiz a entrevista, tu foi a primeira pessoa que falou uma coisa sensata. E não deu, final do dia, eu cheguei em casa, o telefone era telefone residencial, né? Entregando a minha idade. Tocou o telefone, a RH ligou e aí fiz o estágio de 3 meses. Posterior ao estágio de 3 meses, lá, obrigatório, eu parei na obra da Skin Carioca, hoje é Heineken, lá em Igrejinha. Aí entrei no mundo de obras. E não saí mais, bem dizer, né? Entrei em obra, é uma sina, né? Me segue. E aí cheguei numa obra de 3.500 homens, aonde um mês antes já tinha acontecido um acidente fatal, né? E, inclusive de altura. E aí, chega lá eu, né? Não tinha nem barba branca, cabelo branco, novato, gaguejando os DDS, não sabia nem falar em público direito. E aí, fazer segurança. Tinha gente chinelo de dedo, funcionário a 20 metros de altura sem cinto. Só que daí o que sobrevaleu, né, gente? Não foi a questão técnica que eu não tinha experiência, né? A vontade a gente tem que ter. A experiência vai adquirindo, né? Conforme o tempo. Aí, aulas do Padilha e aulas do meu pai em casa, pô, na psicologia. Não domino muito a técnica, vou na psicologia. Aí comecei a levar folhetos, não tinha nem celular naquela época, levei folheto de acidente de trabalho, imprimia em casa e tudo, e fui conscientizando, mostrando. Dizia, ó, quem não quiser olhar, respeito. A pessoa ficava perdida, assim. Aí aquelas risadas, aquele conversa paralela começou a parar. Os ideias começam a ficar o pessoal atento, silencioso. E eu fui conquistando o pessoal, conversando. Eles tinham aquela... Hoje não é tanto, tá? Mas eles tinham ainda aquela tarja do técnico de segurança que multa e manda embora, né? Gestão de consequências, né? Nem era gestão de consequências, era crachá e daqui. E eu disse, não, eu não vou trabalhar dessa forma. Tudo tem etapas, né? A gente tem que trabalhar as pessoas. E foi aí que eu fui seguindo a profissão, aí fui pro trecho, como se fala na linguagem, né?
no ramo de obras. A gente sabe que a área de engenharia, gente, tem civil, eletromecânica e tudo. Então, tudo que for parte de engenharia de obras, eu tive o prazer de passar, né? E tive muitos momentos gratificantes, já falando de gratificação, teria vários para falar. Tive momentos tristes, né? Alguns que não vem a caso falar, né? Mas a gente passa por isso e a gente tem que estar com o nosso psicológico pronto, até porque se a gente quer orientar uma pessoa e conquistar ela e mostrar para ela que a vida dela é importante, não só dentro da empresa, mas para a família, a gente tem que estar bem conosco mesmo, em primeiro lugar, entendeu? E aí, passou-se o tempo, né? Nessas experiências eu fui trabalhar ali na CNPC, faz muito tempo, agora no Projeto Bio, já tinha trabalhado como terceiro e fui trabalhar direto no Projeto Bio, conquistas de um bom trabalho como terceiros, né? E me chamaram do Projeto Bio, projeto 3 anos, onde até conheci o Morrodo lá, numa parada lá de G2 lá, planta 2. E lá eu tive o prazer de fazer amizade com o pessoal da RH, e é importante nós termos essa ligação e amizade com outros setores, não adianta, a gente não é ilha, não consegue fazer nada sozinho. E tinha um projeto de ideias lá, projeto de ideias da CNPC. E juro que era uma urna com papel lá na sala de operação da caldeira, eu botei 3 ideias. Nunca vou escolher minhas ideias, pensei assim, né? Já pensou negativo, né? Passou 2 meses, o gerente de segurança da planta lá, CNPC do projeto Bio, me chamou de Borsoi, né? Eu sou conhecido Borsoi, né? Os apelidos não vem ao caso. Aí me chamou lá e disse assim, ô Borsoi, rua, né? Não, senta aqui. Tu foi reconhecido por esse projeto aqui. Né? Idealizou um projeto lá que hoje está sendo implantado praticamente não só na CNPC em Guaíba, mas a nível global. Tem um QR Code lá com dados de crachá do funcionário e toda a parte da empresa, né? Onde eles reduziram um custo muito grande, que era a emissão de crachá, o pessoal vencia NR35, tinha que fazer um crachá novo, imagina. Isso eu estou falando mais de 1.500 funcionários. Isso reduziu muito o QR Code. Foi um projeto que me custou trabalhando até umas 3 da manhã em casa, né? E uns 6 meses pensando e quebrando a cabeça com o RH, até que chegou lá a oportunidade de eu mostrar para a gerência e ter sido aprovado realmente, né? O pessoal até brincou na época, né? Agora o Borsoi ficou rico, né? Vai ganhar dinheiro. Não. O que valeu para mim mais foi o reconhecimento e as portas que deixou para o CNPC. Tanto que nós éramos em 30 técnicos de segurança e eu fui um dos últimos a ser desligado, né? Porque é projeto, quem trabalha em obra sabe. Você sabe a data para iniciar e já sabe mais ou menos quando for desligado. Eu fui um dos últimos a sair, participei de outros projetos, teve um plus a mais lá, né? E esse foi bacana, Padilha e colegas. Não é porque eu fiz o projeto, foi um trabalho em equipe, entendeu? Um trabalho em equipe. Tanto que quando eu fui receber a premiação lá, veio a diretoria do RH do Chile, né? Pedindo para falar umas palavras, eu disse, não, reconhecimento pode ser que o prêmio é para mim, mas tem que dar parabéns para aquela equipe lá, meus colegas que estão lá, ó. Estão lá batalhando embaixo de andame, ficando até tarde, liberando PT, ouvindo coisas que a gente, infelizmente, tem que ouvir, né? Mas faz parte da carreira, dando a cara a tapa, e valeu a pena. Então, depois disso, né, a minha última experiência agora, também tive um reconhecimento legal de iniciativa, de projetos e melhorias da filial. Estava lá na ferrovia, onde o Sotero conhece muito essa área de ferrovia. Adorei trabalhar em ferrovia, tá, Sotero? Me falaram que era de se apaixonar, e eu me apaixonei por ferrovia, hein? Eu achei que era mentira. Vale a pena trabalhar em ferrovia. Quem puder trabalhar em ferrovia, vale a pena. Só que lá é totalmente diferente do que eu trabalhei, né? Entendeu? Eu cheguei lá com... É isso que eu digo pra ti, não adianta ter 30, 40 anos. Cada experiência é uma novidade. Cheguei quietinho, no sapatinho, aprendendo, na humildade, eu era da fiscalização. E lá também eu cheguei lá numa filial que estava desarrumada, consegui em 1 ano e meio botar tudo em ordem e, graças a Deus, foi uma experiência gratificante lá em Mato Grosso do Sul, foi essa experiência. Tá bom, Leandro.
Legal. Depois continua, tá? Porque a gente são muitas histórias, então, que nem eu falei com o Wagner, conta uma parte agora, depois conta uma outra parte, e porque são longas as experiências, tá? E agora nós vamos ouvir aqui o Maicon, o Cristiano Sotero, que também tem muitas experiências. Gente, vou dar uma informação para vocês que vai chegar uma hora ali que vai cair o link. Então nós vamos depois, vou mandar novamente para vocês o link, que nós vamos a gravação vai ser interrompida, ela vai ser retomada depois, tá? Então daqui a 15 minutos ela vai parar e depois eu vou enviar, vocês entram novamente e a gente continua a gravação, tá? Então vamos continuar aqui com o Maicon, o Cristiano Sotero, que o Cristiano também, que nem foi comentado pelo Leandro, tem essas experiências em construções, em obras, e também não só aqui no Brasil, mas também fora do país. A gente já tem acompanhado aí no LinkedIn o currículo dele. O Maicon, o Cristiano Sotero, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo aqui no canal da MP Cursos. Se sinta à vontade para te apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória, tá? Seja bem-vindo. Tranquilo. Boa noite, senhores. Muito obrigado pelo convite, né? Sou da turma do Borsoi também, 2002, 2003, no IPUC, né? E na época lá, eu também não tinha essa visão do que era ser segurança de trabalho, né? Até que em umas apresentações que nós fizemos lá que o professor Padilha pediu para a gente se apresentar ali era um púlpito ali, né? Um palco que tinha lá. Eu achava que era ser segurança patrimonial. Eu falei lá, acho que era ser segurança de cuidar das coisas lá da empresa, entendeu? Assim, né? Depois que eu fui começar a ter a visão do que é realmente segurança no trabalho, né? E aí eu estagiei em Canoas, aí a Gracinha, né? Hospital Nacional das Graças. Eu morava na Vila Militar, meu pai é militar da Aeronáutica aposentado. E a nossa vizinha ali de casa, assim, né? Lá da nossa casa, ela trabalhava no hospital, né? Minha mãe lá, né? Meio que fez vendeu meu peixe ali, né? Meu filho tá precisando de um estágio aqui e tal. Aí conversou com a nossa vizinha, eu estagiei no Gracinha ali. E começo de 2004, a meu pai consegue uma transferência para São Luís do Maranhão, né? Então eu tinha 23 anos para 24 anos. Até uns colegas aí do Sul falaram assim: "Ah, tio, tu vai lá pro meio dos matos, lá só tem índio, lá não sei o quê". Não tinha nem a visibilidade do que era ser o Maranhão, né? Apesar de ser uma das federações colada ali com o Piauí, que tem mais dificuldade, assim, né, em desenvolvimento, entre outras coisas, é um estado, assim, tem muitas oportunidades, né, na nossa área, principalmente por causa da, agora chamada Vale, né, a antiga CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, e também da Alcoa, Alumar, né, os americanos. Então, eu agradeço, assim, a toda a oportunidade que eu tenho hoje de conhecimento, né, nessa área de segurança do trabalho, principalmente construção civil pesada, montagem eletromecânica, né, ferrovia, lá o Maranhão, Pará, né, tive ali algumas oportunidades de trabalhar em grandes empreendimentos também, dentro da área da Vale, dentro da área da Alunorte, né, que é a antiga Vale, mexe com alumínio. E a gente vem se desenvolvendo, né, que nem o professor falou ali também, o Wagner, às vezes através das pessoas, né, e quando a gente sai do curso de técnico de segurança do trabalho, a gente sai com muita parte, assim, teórica, né, às vezes quem tem a oportunidade de já pegar um estágio, assim, né, que nem o vai conseguir logo no começo, você já vai aprimorando, ampliando a sua visão, mas se você não tem, assim, às vezes uma oportunidade, que nem eu falo aqui para as pessoas, a gente não sabe dar um prego na barra de sabão, né, então tu tem que tentar associar o teu conhecimento teórico com as pessoas que já estão lá vivenciando, né? O carpinteiro, o cobrador de guindaste, com o soldador, com o maçariqueiro, né? A gente vai observando e a gente vai tentando adotar a nossa, né, didática que a gente tem ali para poder contribuir, né? E lá em 2011, 2012, nós fomos treinados no método coach, né? Na abordagem. Que eu até falo que hoje eu tô nesses 22 anos aí, que antigamente era no coice, né? Eu falo até brincando assim, que às vezes é a brutalidade, né? Hoje é cor, bom dia, boa tarde, que eu posso te ajudar, né? E você vai observando. Aí nessa observação a gente faz as perguntas abertas, né? Para as pessoas. Para que na resposta dela, nas perguntas abertas, se for fechado, ele vai dizer sim, não, não sei. Aí acaba ali praticamente aquela tua assim, não é uma expressão, uma forma de você poder agregar algum valor. Então a gente vem tentando, né, trabalhar dessa forma, né, observando, né, perguntando, questionando, né. Agora eu estava, antes de voltar para essa obra, como eu falei agora da ferrovia aqui no Goiás e Mato Grosso, eu estava em Carazinho, Rio Grande do Sul, né. Nós fizemos uma recepção e expedição de soro
para fazer aquele leitinão das crianças ali, né, que aquele leite um pouco até mais caro. E nós fizemos ali em 1 ano e 4 meses, mais de 100 integrações, né? Tinha 20 pessoas, 10, 15, uma pessoa, e geralmente os rapazes de treinamento, a integração se estendia por 2 horas. E a gente tenta passar, assim, as informações, até eu vi um vídeo do professor agora, estava olhando aqui um vídeo dele, igual esse nosso aqui, sobre treinamentos, né? Às vezes os guris ali, tem gurizada de 18 anos, 19 anos, que às vezes é o primeiro emprego, né? Se essas pessoas não tiverem uma devida orientação de como operar uma máquina, uma ferramenta, né, por mais que o cara tenha um certificado, não é aquele certificado às vezes que vai dar, né, a experiência que ele não tem ainda, né, da vivência do dia a dia. Então a gente tenta, nem nós aqui, né, mostrar um pouco da onde nós já passamos, né, daquelas dificuldades que a gente já teve, dos aprendizados, né, as lições aprendidas, para que esses guris, até os mais antigos também que já têm experiência, consigam assimilar e colocar em prática, né. E às vezes muitos dos eventos hoje que a gente fala, né, mas acidentes são eventos, né, acontece às vezes até com pessoas experientes. 20 anos, 30 anos de experiência, o cara vai lá, pum, corta o dedo, vai lá, cai de uma altura, né, ou se imprensa numa máquina. Poxa, mas esse cara não foi, já não tem experiência, já não foi treinado, já não vivenciou essas certas dificuldades, digamos assim, né? E nesse tempo a gente vem tentando, né, continuar aprendendo. Voltei a estudar agora, em 2023, fazendo engenharia ambiental. Depois vou me especializar em segurança. Já era para ser formado, né? Nessa época toda, desses 22 anos aí, deixei o tempo passar um pouco. Mas assim como falo, né, enquanto nós chegamos aqui ainda, né, firmes ainda, com saúde, né, a gente pode estar correndo atrás dos nossos objetivos, né? Hoje, minha base é Canoas, Rio Grande do Sul, mas estou em Crixás, aqui no Goiás. A cada 60 dias eu vou em casa, né? Passo 8 dias em casa, volto novamente aqui para a ferrovia, né? E assim a gente vai levando. E tem uma coisa também aqui que o professor falou aqui sobre uma experiência. Sim, são várias que a gente tem, né? Mas um que me marcou muito assim foi um abraço, né? De um gerente lá em Moçambique, né? Um brasileiro, que em 2014, numa reunião lá que nós temos chamada PAR, Programa de Atitude Responsável, nós estávamos lidando lá com os chineses lá, né? E no decorrer da reunião ali, questão de segurança, produção, aquelas coisas de prazo, né? A reunião ficou um pouco assim mais acalorada, digamos assim, né? Eles, da implantação, nos cobrando a questão de segurança, não só de segurança, mas principalmente de prazo. E aí, quando começou a ficar um pouquinho mais acalorado, o meu gerente de segurança falou, não, esse aqui não é o momento de nós tratarmos sobre esse assunto, né? Colocou panos frios ali na conversa. 3 anos depois, eu volto a Moçambique de novo e encontro esse gerente lá, né? A gente está na mobilização da empresa, aquela portuguesa Motengil lá, e eu preciso chegar na sala dele para conversar com ele um assunto lá sobre a mobilização. Ele me olha assim, né? Ele fala, cara, você precisa de um abraço. Sabe assim, acho que ele, não sei se minha fisionomia estava meio séria, né? Tenso, não sei, daquele outro momento. Tchê, ele me abraçou, né? Ainda mais nós, o homem, assim, tem essa dificuldade, às vezes, né? De um afeto, uma coisa assim. O cara me abraçou, sabe? Ali, se tinha uma coisa dele comigo, ou ele, ou vice-versa, se acabou, né? Aquela coisa do passado. Então, assim, às vezes a gente, né, tem tanta dificuldade no trecho, às vezes de tentar persuadir as pessoas, né, de orientar, de instruir, né, tem os reativos, né, eu até penso assim que são 4 níveis de reatividade. É o reativo puro, né, eu chamo até de reativo primitivo, né, o cara é reativo. Já tem o dependente, ele faz quando você pede, né, ele já não é mais reativo, mas né, bota o óculos, o capacete, né, uma instrução. Tem o independente, ele faz para si, mas ele vê o outro lá fazendo errado, às vezes ele não fala nada. Para mim, esse cara também ainda é meio perigoso. E tem o interdependente, né? Que a gente chama de cuidado ativo genuíno. Eu me cuido do próximo e deixo ser cuidado, né? Esse deixar ser cuidado, às vezes, ainda nos empreendimentos, tem pessoas que acham que é bobagem, é frescura. Não é, meu velho. Se a pessoa está te orientando, meu velho, você passou no isolamento ali, tinha uma anel, estava sem a jugular ou sem um abafador, meu filho, obrigado, né? Você está me cuidando, entendeu? Você está preocupado comigo, mas tem pessoas que dizem, não, você não é me encarregado, né? Por que você está falando isso para mim? Então, tudo vai também da forma de como a gente aborda as pessoas, né? E também tem, só para resumir aqui rapidamente, essa minha primeira participação, assim, que nem o Borsari falou também
as melhorias contínuas, né, os Kaizen, né, que nem o japonês fala, né, a gente, às vezes, não é um arranjo técnico, às vezes, que a gente vai fazer uma ferramenta lá e fazer uma gambiarra, né, é você, às vezes, ter uma dificuldade naquela disciplina ali, ou naquele equipamento, e você, com uma ideia, fazer uma melhoria, laudar isso, passar para a engenharia mecânica, geralmente, né, faz uma RT e aprova. E isso fica bem visto até para outras empresas, né, para outros projetos, né. Então, a gente também está tentando, ao longo desse tempo aí, tá trabalhando sobre também melhorias contínuas, né. Senhor, eu sei que eu falei meio rápido aqui, eu sou um cara calmo, assim, mas às vezes para falar eu falo um pouquinho meio acelerado, Não, tá ok, Cristiano, mas já deu para deixar um entender aí, espaço para outra pessoa aí. já nos contribuiu bastante aí com a tua experiência. De volta aqui com o nosso bate-papo aqui com os profissionais da segurança do trabalho, no canal da MP Cursos e Palestras. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal aqui, temos vários conteúdos importantes na área da prevenção. E vamos falar para os nossos convidados também, depois compartilharem nas suas redes sociais, né? Para que a gente possa ter mais pessoas acompanhando o nosso importante trabalho aqui. Agora nós vamos, na continuidade, ouvir a Veridiana que também iniciou na área de segurança do trabalho e teve um bom tempo exercitando a profissão de técnica de segurança do trabalho. Tem também histórias para contar, né, Veridiana? Embora você já esteja hoje também numa outra área, voltado à consultoria empresarial, à gestão, mas eu queria dizer que é bom recebê-la aqui, né, contando um pouquinho também das tuas experiências, tá? Você fique à vontade aí e conte um pouquinho da tua trajetória, Veridiana. Seja bem-vinda. Tá bom, então. Obrigada, professora. É uma trajetória bem longa, né? Porque já fazem 24 anos que eu me formei. Acho que eu sou a mais velha de vocês todos aí dentro da área, né? E eu trabalhei com segurança do trabalho há uns 8 anos diretamente como técnica de segurança. E eu percebi que a maior facilidade que eu tinha com a segurança do trabalho era a comunicação. Era muito fácil para mim aplicar os procedimentos, dar os treinamentos, fazer com que as pessoas realmente se conscientizassem um pouco mais. E outras pessoas viram isso também, né? E aí eu comecei a trabalhar dentro da área de RH por oportunidades que foram surgindo pelas possibilidades de segurança do trabalho. Então, eu sempre falo, hoje eu também faço algumas coisas de segurança do trabalho, como trabalhos para NR1, por exemplo, né? E eu sempre falo que eu sou muito grata a essa área de segurança do trabalho, porque o meu desejo era poder trabalhar com pessoas, poder fazer algo para a vida das pessoas. E foi através da segurança do trabalho que eu consegui ter essa profundidade de chegar no nível de trocar de área, né? Mas sempre vinculada à segurança do trabalho. Dentro da minha área de RH, eu trabalhei em várias equipes, eu era responsável pela segurança do trabalho, sempre com esse olhar da prevenção, da cultura organizacional, de trazer essa parte para dentro da cultura, de também cuidar das pessoas e também fazer essa parte da segurança ser mais viva dentro das empresas. Dentro das empresas que eu trabalhei muito em empresa pequena, trabalhei em empresa de ônibus, a antiga Central, né, que hoje já nem existe mais. Trabalhei em indústria química, Estal Brasil, em Portão. Trabalhei também no Grupo DAS, que é uma empresa multinacional. Lá no Grupo DAS eu fui técnica de segurança da área corporativa. Então lá também eu tinha vários engenheiros que tinham um pouco de dificuldade em fazer com que as pessoas cumprissem os procedimentos. E aí eu entrei para a área, comecei a trabalhar a parte de treinamentos, e aí a gente começou a conseguir fazer com que as pessoas entendessem os procedimentos, as normas, o como a gente poderia fazer a aplicação das coisas. Então, ali também foi um trabalho muito voltado para a segurança, não para a área de recursos humanos, mas que eu consegui fazer uma ajuda com esse lado mais emocional da coisa, né? Que tudo é pessoas mesmo, como vocês estavam falando, né? Pode ser uma pessoa mais bruta, uma pessoa menos bruta, mas todo mundo é pessoa, todo mundo tem emoção, e eu sempre usei muito esse lado emocional para conseguir fazer com que a gente tivesse mais sucesso dentro da área de segurança, dentro da área de RH. Hoje eu estou com uma consultoria de recursos humanos, tá? Uma empresa nova no mercado aí, né? Faz 1 ano mais ou menos que eu estou trabalhando com ela. Fiz uma especialização em psicologia organizacional, mas hoje eu fico muito feliz em ver
evolução da norma regulamentadora 1, né, que a gente, nos primórdios, só falava sobre a ordem de serviço, né, e hoje ela está tão viva, assim, sendo falada, porque hoje eu faço diagnóstico de risco psicossocial, eu consigo estar lá no meu cliente com esse olhar muito técnico que profissionais da minha área de recursos humanos hoje não têm, né, de conseguir olhar a matriz de risco e tudo. Então, eu sou muito grata, e uma coisa que eu gosto muito de falar e falo por aí, Márcio, é que o meu professor de segurança do trabalho, que é o Padilha, ele sempre disse que a gente tinha que ser um profissional multifacetado, né? É uma palavra que só ele ouvia falando. E eu sempre levei isso comigo para as áreas, assim, ser multifacetado, eu pensava, poxa, eu tenho que querer ter mais interesse por outras áreas, ter mais interesse por outras pessoas. E aí foi onde eu comecei a me relacionar com o RH, com a gerência, com a área de engenharia, e a coisa foi fluindo, né? Que bom, a Veridina também tem as suas experiências, né? E ela destacou bem essa parte humana, porque todos nós aqui devemos então convergir nesse sentido de que o humano é que faz a diferença. Claro que tem a parte técnica, tem os procedimentos, tem as normas, tem as técnicas, tudo isso aí são ferramentas essenciais, né? Que fazem o funcionamento ficar, digamos assim, eficaz. Mas se não tiver a adesão, a aceitação, esse humano certificando tudo, então as coisas não andam, a gente sabe disso, né? Porque É tudo mais passa, difícil, né, é mais Márcio? difícil, é mais desafiante, né? Porque daí muitas vezes encontramos alguns conflitos nas empresas, porque nem sempre as organizações empresariais têm essa visão mais humanizada, né? Às vezes só querem um resultado frio, o resultado econômico, o financeiro, enfim. Então a segurança acaba batendo de frente com esses processos todos que não são humanizados, são apenas assim, digamos assim, na parte mais objetiva do empreendimento. Mas eu tenho certeza que uma vez colocadas as sementes certas, no tempo certo, elas prosperam, né? Que nem o Cristiano falou, às vezes um simples abraço transforma uma experiência, ressignifica a presença da pessoa ali. E que para outros pode ser uma coisa muito simples, né? Mas a ausência disso, a ausência do afeto, também torna patológica a relação. Porque se a gente falar em Exato. NR1, riscos psicossociais, hoje está se dando uma atenção maior para isso, porque se sabe que muitas doenças elas têm uma natureza, uma origem psicossomática, ou seja, elas são às vezes pensamentos de más resoluções, conflitos que não são resolvidos e patologicamente se transformam em doenças crônicas, por vezes com difícil resolução. Mas que bom você levantou esse aspecto, eu tenho certeza que todos nós aqui concordamos que é através do humano que vamos encontrar soluções. Agora vamos ouvir um pouquinho o Márcio Morrudo, que também, ao seu modo, tem as suas experiências, né? O Márcio também é quase da mesma época de vocês aí, do início dos anos 2000 aí, onde ele também iniciou na área de segurança do trabalho. E eu tive a oportunidade de me encontrar com o Márcio recentemente aí no evento. Eu vi que ele está bem, ele está bem fortalecido na área de segurança. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória, Márcio. Seja bem-vindo ao canal MP Cursos e Palestras aqui no YouTube. Tudo bom, Márcio? Colegas, muito obrigado. Hoje, dia especial para mim. Onde a gente é convidado para falar um pouco da nossa experiência. E a gente se sente feliz, né, em dividir. Embora no dia a dia, nesses 22 anos, a gente acaba dividindo todos os dias um pouquinho da nossa experiência, né? Sim. Seja contando uma história, fazendo um treinamento. E a minha história com segurança, eu acho que é bem peculiar, cada um fala, tem uma história diferente, né? Mas eu saí do exército, pessoal, e precisava me recolocar, eu saí de Canoas, saí de Viamão, mudei para Canoas, comecei a trabalhar numa fábrica de massas, e eu comecei, olha, eu tenho que ser algo mais na vida, né? E como eu saí do exército, eu comentei com meu pai e a mãe lá, olha, eu vou fazer o concurso da brigada, vou para a brigada militar aí, acho que é um caminho bom para mim. E o pai falou, olha, quem sabe tu pensa um pouquinho, né? É um pouco perigoso essa profissão, o pai, né? Quem sabe eu te ajudo a fazer um curso. Vamos fazer um curso de técnico de enfermagem aí, eu te ajudo a pagar, né? Na época, os colegas da enfermagem aí que estão nos ouvindo,
era uma carreira rica, né? Trabalhava em 2 empregos, 6 horas por dia, ganhava bem, né? Então todo mundo queria ser técnico de enfermagem. Mas lá na fábrica eu vi um senhor lá, o seu Juarez. Eu era almoxerifado, o seu Juarez, rapaz, eu vejo esse rapaz todo dia, esse senhor aí, mas ele não faz nada, tchê. Eu vou conversar com ele. E naquela sinceridade de garoto, né? Ô, Juarez, eu vi que tu tá o dia inteiro com uma prancheta na mão aí, cara, não faz nada. O que que tu faz, cara? E, e ele sorriu assim, tu quer saber o que eu faço? Eu vou te mostrar, então eu vou te apresentar essa área, então. E como eu era almoxerifado, ele me ensinou o que que era um EPI e já me entregou o pacote. A partir de hoje, você entrega EPI, você cuida da ficha de EPI, você controla EPI e já me deu uma função na área de segurança, né? E ali opa, peraí, tem uma arte aqui, né? Não é só trabalho, não é ficar parado, tem uma avaliação. Então comecei a descobrir aos pouquinhos e cheguei no IPUC. Cheguei no IPUC, vi que eu tinha o curso técnico e já naquele semestre já embalei o curso técnico. Ali o Márcio tinha uma prática de entrevistas, né, Márcio? Não sei se tu lembra. As aulas começavam, um mês depois de aula, o Márcio tinha umas entrevistas. E aí ele, né, com aquela visão, né, não sei, Márcio, me explica aí, espiritualizada, sei lá, né, agnóstico, não sei, né, cada um tem uma visão. Ele me falou, cara, Humanizada, né? Tentando sempre enxergar humanizada, porque o humano tem tudo isso junto, né, o espiritual, né, aquela questão. E o Exatamente, Márcio me falou, sempre tive essa característica assim de enxergar o melhor nas pessoas, né? De ver, ver as características pessoais daquela pessoa e dizer, você tem essa característica, isso é uma virtude sua, invista nisso, né? Mais ou menos eu sempre trabalhava nessa direção, assim, de tentar incentivar a pessoa naquilo que eu via que era um perfil profissional dela, né? E sempre procurava dar umas dicas assim, olha, se tu caminhar nessa direção, tu vai ter êxito, né? Então, sempre que eu pude contribuir com alguém, porque essas conversas que a gente tinha, era um momento muito particular, né? Onde a pessoa tinha um foco totalmente direcionado para ela mesma, para se enxergar, olha, você está tendo um passo a passo assim, eu observo que você tem esse foco, que você tem esse interesse, tem essa característica. Então, eu sempre procurava, a palavra certa é reforçar o potencial que já existia dentro da pessoa, né? Sempre existiu e ela precisava lapidar aquilo ali para que ela se transformasse numa pessoa cada vez melhor. Porque eu sempre tenho um pensamento assim, né? Antes de ser um grande profissional, você precisa ser uma grande personalidade humana, um grande ser humano. O Carl Rogers tem um livro, um grande psicólogo, que chama-se Tornar-se Pessoa. O título do livro até é interessante, né? Tornar-se pessoa, mas todo mundo não é pessoa, sim, mas no sentido que ele fala, é no sentido dos valores. Porque a gente está ali, a pessoa está ali, mas ela precisa se autoconhecer e criar virtudes ao longo da sua existência, né? Para que o legado dela seja tão positivo que ela tenha alegria de se apresentar no futuro. E nisso vem o teu incentivo, né, Márcio, dentro disso, porque se conhecer, tu precisa ser direcionado, né? Isso, exatamente. E eu lembro das palavras, o Márcio, né, esse é o teu caminho, investe nisso, né, vai dar certo. E eu, naquela época, ainda um menino tímido, né? Agora não mais menino, mas continuo tímido, né? Aquela dificuldade de falar em público, o Márcio desafiando com trabalhos. Daqui a um pouco chegou um trabalho lá que ele me entregava um papelzinho para cada um, caiu um papelzinho de motivação para mim. Vou ter que conversar com 3, 4 turmas ao mesmo tempo, vou ter que estudar sobre esse assunto, e aquilo foi desenvolvendo ao natural. E eu acabei, né, mesmo tímido, fui desafiado e acabei interagindo com aquilo e descobrindo, né, outros meios, outras formas de chegar ao público, assim como os colegas falaram, né, chegou a parte comportamental, onde tu começa a impactar as pessoas com palavras, né, buscando aquela inspiração que o Márcio nos trazia, de educação e respeito com as pessoas. Embora, Márcio, eu sinto te dizer que nesses 22 anos teve algum momento que eu não consegui ser educado com todo mundo, né, mas me parece que isso também é um amadurecimento ao longo do teu tempo de trabalho e que tu vai
te experimentando e as pessoas também vão te conhecendo. E com isso, né, eu fui buscando áreas, embora eu goste muito de comportamento, eu estive na metade do curso de psicologia, com estágio de psicologia 1, agora trancado há algum tempo já pelas demandas de trabalho, né? Hoje eu trabalho um pouco mais focado com emergência, né? E a gente precisa, Márcio, reconhecer algumas coisas publicamente, né? Então eu tenho 3 nomes rapidamente que eu preciso agradecer publicamente, né? Um deles é a mãe e o pai que me incentivaram a entrar nessa área, né? Não vai para a brigada, vai para cá, né? Vai para a segurança que é melhor, é legal. Tu não vai te incomodar, segundo eles, né? Sim. Mas é uma outra incomodação, na verdade. O segundo, o Márcio Padilha, agradeço muito de coração, Márcio, porque nos direcionou, e ele fazia isso com todo mundo. Logo depois eu fui conhecer com outros trabalhos comportamentais o feedback, né? Embora eu já tinha experiência de trabalho desde os 14 anos, eu acho que eu jamais tive um ponto tão assertivo daquilo que eu poderia fazer da minha vida, como o Márcio colocou para mim naquele dia lá no curso. E daquele dia a minha vida se transformou dentro da segurança e como pessoa também. E tem um outro nome muito especial, chamado Marco Dallazen. Algum de vocês já ouviu falar? É um engenheiro Marco Dallazen, pessoa muito especial na minha carreira. Foi meu líder lá na BSF, né, na época de construção civil, uma passagem rápida, que também me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. Então, agradeço a ele por isso. E no caminho, Um conhecido nosso, inclusive, tem um desses vídeos que tem aí, temos 29 vídeos, bate-papos realizados, inclusive a Veridiana já teve em outros momentos com a gente. O Marco Dallazen também participa de um encontro conosco, né? Então, aí, se você depois tiver um tempo de assistir, ele está conosco também aí. Então, eu sou que nem o Márcio, assim, eu também, eu sempre procuro ter gratidão por todas as pessoas, como contribuíram contigo, também muitas pessoas contribuíram comigo, e a gente também está ali também como uma forma de retribuição. Eu tenho certeza que vocês também puderam, nas suas trajetórias profissionais, também influenciar outras pessoas. Eu tenho absoluta convicção, né? Eu trabalhei com Wagner também, eu vi o Leandro, o Cristiano, a Veridiana, o Márcio, vocês todos aí, em algum momento vocês foram espelho para alguém, vocês direcionaram alguém, mesmo que às vezes em práticas silenciosas, né? Porque o técnico de segurança, como ele tem essa característica profissional de caminhar muito para um lado, para o outro, então as pessoas às vezes estão numa posição estática lá, o cidadão é torneiro mecânico, ele fica o dia inteiro ali, mas ele sabe quantas vezes tu passou lá no setor dele. Porque tu é um ambulante ali, tu tá sempre circulando, né? O técnico de segurança passou por aqui. Então vocês acabam sendo observados, né? Pelo comportamento, pela atitude, por uma frase que vocês muitas vezes fazem lá no DDS, pela atitude do dia a dia, pelo compromisso da entrega. Então essas atitudes, elas são muito fortes, né? Eu tenho certeza que eu fico feliz por isso, né? Porque eu olhando esse legado de 21 anos praticamente de formação de pessoas, quase 1.000 técnicos que nós formamos ali com os colegas professores, que é um trabalho coletivo, né? Eu tenho a minha característica, o meu jeito, mas ela foi sempre bem ajudada por todos os nossos colegas professores, inclusive o Marco Dallazen, que esteve lá também dando aula conosco. Então a gente sabe que eu que já tive muitas experiências fora da área de segurança do trabalho, como área de chefia, já tive cargos importantes em empresas, eu sei que, só que às vezes, em outros lugares, a gente produzia, às vezes, algo material, né? Eu, por exemplo, produzia 1.700 metros quadrados de cerâmica. Então, a gente produzia matéria. É muito diferente de trabalhar com pessoas, né? Porque com pessoas, tu trabalha com o sonho das pessoas, com o desejo de crescimento das pessoas, né? Ali a cerâmica, os metros quadrados foram consumidos e passou, né? Mas agora, quando a gente trabalha com pessoas, eu já ouvi depoimentos de pessoas que disseram assim, olha, tu me falou uma coisa lá, que eu nem me lembro mais, mas que naquele momento eu falei por inteiro, né? E que eu levo para minha vida inteira, quer dizer, então isso aí é muito mais que produzir uma peça, né? verdade. Tu tá lidando com algo muito íntimo, algo muito que vai além e fica eternizado, inclusive, naquela relação que aquela pessoa tem pro resto da sua vida. Então eu fico feliz por vocês também, por em algum momento apreciarem
alguma ideia. Eu vi muitas transformações. Eu vi, por exemplo, uma menina que entrou lá no IPUC uma vez, lá no ano 2000, que ela tinha muita dificuldade de falar em público. E ela travava. E com o passar do tempo a gente foi trabalhando, incentivando ela, trabalhando autoestima, os próprios colegas eram bem legais também, ajudavam. E ela foi falando em público, e teve um dia naquele auditório que vocês todos conheceram, aquele auditório lá, onde se juntavam as turmas lá, ela fez a palestra dela lá, naquele dia ela estava totalmente iluminada, confiante, e foi aplaudida de pé por todas as 130 pessoas que estavam lá, numa noite muito emocionante, que eu mesmo até me emocionei, assim, eu falei para ela, no primeiro dia tu chorou porque tu travou, porque não estava nervosa, né? Hoje eu estou aqui emocionado por ti, por tu ver a tua evolução pessoal e profissional, saber que tu está revestido de um outro pensamento, de uma outra atitude, e ela se transformou numa grande técnica de segurança do trabalho. Então, eu fiquei muito feliz porque a gente viu ali a metamorfose, o processo de transformação. Então, são coisas que, bem no início, lá quando eu comecei a lecionar, eu fiquei muito motivado em continuar por experiências como essa, de ver que é possível, sim, uma pessoa evoluir, melhorar profissionalmente, mediante circunstâncias e climas emocionais, acolhimento, reconhecimento, enfim, incentivo, motivação. Tanto é que hoje faço palestras motivacionais baseado em convicções que eu adquiri, não por eu ter lido um livro. Com todo respeito, os livros estão aí, tem coisa boa que pode se obter de livros, mas nada substitui a experiência concreta de tu ter vivenciado emocionalmente aquela experiência e dizer, isso existe porque eu senti no meu coração. Isso eu vi acontecer. É diferente de tu ler em algum lugar e transportar para a pessoa, né? É uma vivência concreta. Então, essas vivências concretas, eu estou com 60 anos aí, então eu já vivi muitas, né? E muitas dessas histórias passam por vocês também, né? Que em algum momento da nossa história estivemos juntos, né? Então, são essas experiências de segurança do trabalho que nos motivam, né, Márcio? Que você se referiu muito bem, né? Porque você também entrou para a área de segurança, foi conquistando o teu espaço, hoje tem o teu próprio empreendimento ali, onde você pode também cuidar, não só trabalhando na área de segurança do trabalho, mas também podendo trabalhar como multiplicador, com treinamento, como também o Wagner também tem essa experiência também, com esse ano também, o Leandro, a Veridiana, de vocês hoje terem a bagagem de chegar com credibilidade, com histórias para contar e influenciar pessoas. Isso é Márcio, a gente... Desculpa. Pode falar, fica à vontade. Estava falando de influência, né, e sobre a nossa influência de segurança. Quando a gente fala em psicologia, o Leandro... Você tomou água, Márcio? O Leandro tomou água. A Veri tomou água. Eu levei a mão para tomar água, mas eu não queria tomar água. Foi olhando e esse incentivo visual aqui Então, tu imagina o que a gente pode transformar com simplesmente as nossas atitudes, né? E dentro da minha experiência, poderia dividir aqui com vocês, né? Eu tenho 5 anos de Gerdau, 9 anos de John Deere, polo petroquímico, lá na CMPC, mas eu tenho outros detalhes para falar para vocês. Para que nós, Tec Segurança, e vocês que estão se formando, estão iniciando na área, que tem 5, 3, 4 anos, não esqueçam daquele incentivo visual que eu coloquei lá atrás. Tem uma TV com um regzinho rolando lá, vocês não estão ouvindo, mas é um regzinho bem na manha. Tem 2 skates lá em cima, um simulador de surf, um berimbau aqui embaixo, uma área de café para os amigos. Por muito tempo, eu esqueci dessas coisas. Eu só trabalhei. Só trabalhei. Entrei num ciclo de trabalho e tal, e me apaixonei, e de repente me apaixonei demais, e acabei esquecendo de umas coisas muito importantes, né? Da minha, como é que eu vou dizer? A minha segurança psicológica. Né? E que agora eu acordei, e isso é importante, eu acho que não tem momento tarde, nem momento antes, né? É sempre o momento certo, e que agora eu começo a trabalhar nisso de novo para poder me manter equilibrado. Então, você que está nos assistindo, nossos colegas, quem está iniciando, quem está no meio, quem já está no final, de repente, não esqueça disso. Melhor do que as suas experiências de trabalho, de segurança, de ajudar o outro, de NR1, o melhor é NR1 para você, na sua base,
Sim. né, na tua família, Cuida da tua e ela vai saúde te mental, né? estruturar para outras coisas, né? Porque a gente realmente tem razão, a gente só pode influenciar mentalmente e emocionalmente de uma forma bem clara quando a gente tem essa capacidade de passar esse equilíbrio emocional para as pessoas, né? Que você falou, eu preciso estar bem em casa, eu preciso me relacionar bem com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, porque quando eu for lá fazer o meu DDS lá, as pessoas vão perceber a minha verdade. Se eu realmente, aquilo que eu estou falando ali, eu vivo aquilo, eu tenho convicção daquilo, né? Então você falou certo, né? Às vezes a pessoa demanda demais pro lado profissional, mas se descuida do seu lado pessoal. Aí fica uma contradição no processo. Então que a gente tem essa lição também de que a saúde mental não é um assunto de moda, é algo que na verdade ela sempre existiu. Só que em algum momento histórico ela não foi tão cuidada, né? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, que nem eu trabalho com treinamento de liderança, assim, às vezes a pessoa tem uma grande capacidade técnica, tem até assim, uma operacionalidade impressionante, mas ela vive sempre mal-humorada, sempre de mal com a vida. Então, o que passa de fato para as pessoas não é o conhecimento que ela tem, mas como que ela trata as pessoas, que é uma parte comportamental. Então, as empresas estão se dando conta de que uma liderança afetiva, ela transforma todo um universo de pessoas ao redor, né? Quando a gente está bem, resumindo é o seguinte, quando a gente está bem, a gente consegue se frequenciar com as melhores energias do universo, com Deus, com bondade, com virtudes, e isso é tão forte que é capaz de fazer uma pessoa ser impactada pela gente. Então a área de segurança tem muito disso, né? De vocês passarem algo que realmente transforme as pessoas, né? E muitas vezes a gente acha que tem que fazer muita coisa, não, às vezes é simplesmente você, que nem o Cristiano Sotero falou ali, às vezes aquela atitude de um abraço, ela transporta toda uma energia e recarrega todo o emocional de uma pessoa para o resto da obra, né? Daquele momento, fez uma ruptura com o velho mundo e colocou-se um novo mundo. E ali, a partir dali, uma mudança que foi fundamental para que a energia boa voltasse, né? Eu sempre digo assim, é como escutar rádio, né? Você falou em música ali, videoclipe. A gente sabe, por exemplo, se eu quero escutar a Continental, eu vou escutar naquela frequência 98.3. Se eu quero escutar a Rádio Gaúcha, eu quero ver notícia, esporte, é 93.7. Se eu quero escutar a Antena 1 é 89.3. Então, cada pessoa tem também uma frequência. E ela pode buscar aquela frequência ali e se manter naquela frequência ali boa, né? É porque hoje somos muito suscetíveis ao negativismo, né? Olha, se a gente for olhar pelo lado político, é desanimador, é tragédia daqui, é não sei do que. Então, se a gente for deixar se influenciar por todo esse emaranhado de circunstâncias do dia a dia, a gente acaba tendo a energia roubada, né? E nós temos que ter consciência de que a nossa saúde mental, que você se referiu, Márcio, ela faz um diferencial e tem capacidade de influenciar muitas pessoas. Vamos retornar então agora para o Wagner, né? Porque o assunto está bom, mas eu não posso estar falando demais, que vocês são os meus convidados aqui, vocês é que tem que ser os protagonistas da história aqui. Então, o Wagner, então tu já contou um pouco da tua história no começo, né? Parece que já faz tanto tempo, né, Wagner? Mas já ouviu outros colegas aqui, né? É bom também a gente Sim, mas está muito bom. tá ouvindo assim, né? E você pode, então, retomar o teu raciocínio aí e contar um pouco mais da tua história, porque daí tu também acabou indo para a área de gestão, de coordenação, trabalhou com empresas grandes e também na parte de treinamento, né, que tu também gosta muito, que eu sei que tu também é apaixonado por treinamento, como o Márcio também trabalha com a parte de gestão de emergência, o Wagner também, ele também gosta muito, que o Wagner, ele tem essa coisa do que a Veridiana falou, ele é multifacetado. O Wagner, tu pode conversar com ele sobre parte técnica, ele domina, mas ele também se interessa muito pelo lado humano, que ele também valoriza a parte humana. Então fala um pouco do teu perfil, da tua característica, Wagner. Aí. Eu levantei a mãozinha ali, Márcio, porque tu entrou num assunto que
tendo uma autoanálise, desde muito novo eu sempre tive essa percepção, né, de ajudar. É um perfil, personalidade, não sei, mas eu sempre tive essa coisa assim, tipo, cara, vamos caminhar 10 horas da noite até... Preciso pagar uma promessa, tu vai comigo? Vou. Então, eu sempre tive isso comigo, e hoje eu até fiz algumas anotações aqui agora, que eu acho que, aproveitando, né, e falando já sobre as experiências por onde eu passei, e abraçando vários desafios, muitas vezes com medo, né, de trazer um bom resultado para uma chefia, para um gerente, para um diretor, mas essa coisa do desafio sempre me moveu, né. Eu gosto muito de falar, o Márcio comentou, né, sobre a outra vivência que eu tenho, essa questão do fisiculturismo, e as pessoas, às vezes, até os colegas de trabalho, pô, negão, como é que tu trabalha o dia todo, estresse o dia todo, tu sai daqui e tu vai mais te preparar após o horário, né, numa academia, final de semana e dieta, e como é que tu te motiva para isso, né? Em outras palavras, as pessoas vêm e perguntam. Eu digo que o fisiculturista não é simplesmente a motivação. A disciplina diária de tu assumir essa cultura faz com que tu passe por um processo e, entendendo esse processo, tu atingindo os objetivos, tu vê tamanha capacidade que tu tem como ser humano, né, de aceitar uma nova cultura na tua vida, quebrar paradigmas, quebrar regras, né, e tu entender que tu tem essa possibilidade, esse trabalho mental de chegar nos lugares sem interferências externas, né? Porque eu já fui atleta da Ubra também, fazia 100, 200 e 4 por 100, e tu entender que tu precisa alcançar um objetivo de treinar um ano, às vezes, para baixar 1 milésimo de segundo no teu tempo, é um trabalho muito forte mental. Né? Então, e muitas vezes sozinho na pista de atletismo de noite, depois do trabalho. Então, ter essa personalidade, né, eu agradeço muito a Deus por ter essa frequência, daí eu vim anotando aqui algumas falas, essa frequência de transpor isso para as pessoas, às vezes num simples diálogo de segurança. Independente se eu me tornei coordenador em algum ponto, se eu fui um gestor de empresas, de contratos dentro de alguma empresa, independente do cargo atingido, essa questão, vamos dizer assim, da humildade e entender que eu estou lidando com pessoas, antes de mais nada, isso me faz ser muito grato, né? Porque aonde eu cheguei sempre foi desta forma. Apesar de ouvir, às vezes, alguns feedbacks, né? Pô, Wagner, tu é muito paizão dos caras, né? Tu está na área muito sorridente, mas a minha fala é assim. Eu não consigo deixar de falar com as pessoas com esse sorriso no rosto, né? Eu sempre fui assim. A minha fala, eu fiquei 2, 3 semanas pensando naquilo, sabe? E eu estava na Braskem na época. E eu, não, mas não pode. Eu vou fazer uma auditoria com operador de empilhadeira, eu vou fazer uma auditoria com pintor, eu vou fazer uma auditoria com um cara que está lá atolado de EPI com uma máscara, com, às vezes, no nosso verão aqui, 40 graus no lombo lá, num espaço confinado. Como é que eu vou chegar de uma forma agressiva diante de um cara que está numa situação muito delicada e simplesmente ser, como se dizia, né, aquele fiscal que, né, o Pedrão ali, vamos dizer assim, né? Eu preciso entender o porquê de tal atitude, de um comportamento errado, o porquê de tal comportamento, por que ele está daquela forma ali. E muito desse tipo de postura, dessa frequência que eu procuro passar, a gente acaba absorvendo das pessoas uma resposta, uma fala surpreendente, que às vezes numa conversa de 5 minutos o cara se abre ele dizendo que está passando por diversas situações, que talvez se eu não tivesse abordado ele de outra forma, jamais eu saberia. Eu ia virar as costas e daqui a pouco iria acontecer um acidente. Né? Então, essa questão da frequência, motivação, disciplina, eu acho que nos traz uma fórmula
surpreendente de resultados positivos, né? A gente vai se deparar, sim, conforme o Leandro falou, conforme o Sotero falou, com pessoas reativas, mas nós somos profissionais que até determinado momento a gente precisa, sim, entender até que ponto aquela pessoa quer mudar ou não, aceita mudar ou não, né? Atualmente, eu estou numa empresa de assessoria, numa obra gigantesca aqui na região, uma obra na RE-118 ali, que é da Embeta. E a construtora que está ali, eles vinham numa pegada de não ter uma cultura muito forte de segurança. Eles estão nessa obra hoje praticamente, é um dos primeiros empreendimentos dele com segurança do trabalho. E é uma satisfação imensa para mim, gente, mesmo depois aí de indo para 20 anos como técnico de segurança do trabalho, e a primeira vez que eu estou numa obra também, a minha carreira sempre foi em indústria, então estou me deparando com situações muito difíceis, né? Mas essa personalidade que eu tenho está me dando todos os dias uma vontade tremenda de passar essa frequência para as pessoas e fazer eles entenderem a importância de se cuidarem, entender que pode mudar. E é tão gratificante porque quando eu termino um DDS ou quando eu termino uma liberação de um trabalho ou quando eu converso pessoalmente com alguém que está com alguma dúvida, as pessoas falam, nossa, Wagner, eu pensei que nunca nós iríamos fazer isso na empresa. Eu tenho 15 anos de empresa e tu é o primeiro cara que está me falando isso. Sabe? Então, isso não tem preço. Isso é um reconhecimento muito melhor que o salário, né? Porque tu acaba enxergando na fala de uma pessoa e daqui a pouco aquele grupo vai aumentando, porque daí é o desafio do efeito pelo exemplo, né? Que nem o Morrudo deu o exemplo ali, né? A gente ter essa personalidade de aculturar as pessoas. Então, é um desafio do efeito pelo exemplo e do que tua frequência está passando, como o Márcio diz, tu demonstrar as coisas de coração. Acho que as pessoas percebem quando tu passa uma mensagem de coração, né? Com certeza. Tua fala sai de uma forma muito, vamos dizer assim, muito transparente, parece que tem uma luz naquela fala, e com certeza aquela pessoa ela vai te dar retornos positivos, independente dos desafios que se tem, das cobranças, da pressão, né? Mas com certeza, um exemplo rápido, né? Como as minhas experiências foram muito fortes em trabalho em altura, a gente se depara, principalmente em questões de obras, essa pressão de medição, resultados, entregas, e muitas vezes não tem num plano a questão de um projeto, de uma linha de vida, de um plano de resgate, né? Não era a cultura da empresa. E aí, quando tu começa a tentar multiplicar essa personalidade, essa postura de que as coisas podem mudar, gradativamente as pessoas vão batendo na tua sala. Até 2 semanas atrás, ninguém sabia o que era PR, ninguém sabia o que era PT. 2 semanas depois, as pessoas estão batendo lá na porta dizendo, Wagner, para eu subir lá eu tenho que assinar PR, né? Eu tenho que assinar PT. Então, tu vê que o teu trabalho, de maneira simples, de maneira humilde, respeitando as pessoas, vai dando resultado, né? E o mais gratificante ainda quando um engenheiro vem e te sinaliza, ó, Wagner, amanhã vai ter isso, 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 e não deixa os caras subir sem PT. Então, tu vai vendo a mudança através de um trabalho simples e muito humano, né? Então, isso é gratificante. Bem colocado, Wagner. Essas experiências passam por esse diferencial humano, realmente, né? Vamos retomar aqui com a Veridiana, depois vamos falar um pouquinho mais com o Leandro, com o Cristiano, e temos ainda algum tempo. Essa parte de pessoas, eu me lembro assim de recentemente eu recebi do Isaías, que é técnico de segurança lá, formado no IPUC, tá na Nestlé em São Paulo, e do Joel, que trabalha em obras, um depoimento muito semelhante assim, no seguinte sentido, ó. Eles diziam assim, o professor Padilha, lá em 2002, 2013, falava muito nessa parte humana, gestão de pessoas, e muitas vezes ele era incompreendido, que achavam que tinha que só ensinar técnica, né?
Então eles falavam assim, não, para que isso aí, essa parte de pessoas aí é mais para curso de psicologia, não tem nada a ver com segurança do trabalho. E hoje eles dizem assim para mim, pô, tu enxergava há 20 anos atrás o que está acontecendo hoje. Hoje as empresas se dão conta de que se não investir nas pessoas, o resultado de segurança não aparece, né? Então, mas para mim, na época que eu estava fazendo isso, para mim era tudo natural, era o que eu estava vendo. Eu tinha feito curso de pós-graduação, área de abordagem centrada na pessoa, eu fiz comunicação social, para mim era muito claro essa questão de investir nas pessoas, porque eu via que eram as pessoas que iam transformar, fazer os resultados. E que se elas estivessem convictas daqueles procedimentos ali, eu sempre resumo, esse dia eu dei uma entrevista numa rádio aqui, eu falei, alguém falou sobre como é que se faz para convencer o empregado a usar um EPI, eu usei uma simbologia, eu digo da seguinte maneira, antes de se colocar uma luva, por exemplo, na mão, tu coloca a importância da luva na cabeça, né? O processo mental vem antes do processo de atitude pessoal, entendeu? O corpo se movimenta conforme o comando da mente. Então, se a mente encontrar desculpa, ela não faz nada. Ela não age. Mas se a mente encontrar justificativa, aí ela faz. Inclusive, aqui o que o Wagner falou da disciplina. O que é a disciplina? É uma atitude mental de autoconvicção. Isso é disciplina. Quando a pessoa já tem isso como uma verdade dentro de si, intrinsecamente, e ela não abre mão por nada. Ela sabe que aquela disciplina também lhe custa uma renúncia, também lhe custa um esforço, mas ela faz aquele movimento com a certeza de que está no caminho certo. Essa é a verdadeira disciplina, né? Então, nesse sentido, eu acredito que dá resultado. Veridiana, então, pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da tua escolha também por gestão de pessoas, vinculada à área de segurança do trabalho. É a escolha que faz a diferença, né, Veridiana? Pelo que a gente nota, né? Sim, faz a diferença e é muito legal poder olhar para a trajetória, assim, olhar para trás e ver o quanto as coisas estão linkadas, né? Hoje eu tenho duas pessoas que se formaram em segurança do trabalho e que me procuraram para dizer que achavam que não estavam na área certa. E eu falei, né, sobre essa questão de estar com as pessoas, a gente consegue convivendo com as pessoas, a gente consegue entender mais de pessoas e consegue entender mais se aquilo que a gente está fazendo está trazendo felicidade ou não, mas que através da área de segurança, sim, eles poderiam ter a visão de outras áreas para poder, quem sabe, atuar em outras áreas, né? E eu vejo assim que é muito ligada uma coisa na outra. Hoje eu recebo muitas pessoas que me procuram, que procuram a empresa, para que a gente faça treinamentos com as lideranças, para que eles consigam abrir o caminho para outras coisas, como, por exemplo, aplicação de EPI, redução de acidente. Mas eu percebo muito hoje no mercado essa necessidade muito mais aguçada de vamos trabalhar as lideranças, primeiro o comportamental, para depois a gente conseguir trabalhar um pouco mais a questão mais técnica, porque que nem os guris estavam falando aí, né, de chegar cobrando, de ser mais rude às vezes, porque tem a necessidade, a gente tem isso dentro dos profissionais de segurança, mas também tem isso com os gestores, né, e esses gestores muitas vezes eles não estão preparados para lidar com isso, eles só sabem que precisa fazer acontecer APT, usar o equipamento, não ter o acidente, mas eles não estão preparados para como que eles vão atuar dentro dessa questão mais emocional de conseguir convencer as pessoas por um outro lado, que é o lado de o quanto eles também estão ganhando com aquilo, de poder ir para casa e com segurança, poder ir para casa, rever a família, com todos os dedos nas mãos, né, sem nenhum problema nos olhos. Então eu recebo bastante solicitação para poder fazer esse trabalho de ajudar a liderança a estar mais preparada para poder fazer outras coisas. E aí tu começa a ver o resultado, né? Tu começa a ver o resultado, o quanto esse resultado começa a aparecer. Leandro, eu queria que tu falasse um pouquinho assim até citei aquele exemplo que tu teve lá naquela empresa em que você trabalhou,
que você teve uma preocupação bem grande em relação a aquela detonação que houve, né? Então você foi lá, o Leandro poderia simplesmente passar lá com um carro de som lá e avisar, mas ele teve o cuidado de passar em casa, em família. Então eu queria que tu contasse essa experiência que é muito legal, mostra que o técnico de segurança pode enxergar além, né? Pode enxergar muito além do que o trabalho exige. Pode falar, Leandro. Foi uma experiência, foi na Rota do Sol, em 2005. Ia ter uma detonação de rocha e Caxias e a serra toda estava descendo para a praia. E adivinha para quem sobrou interditar a estrada? Claro, com autorização da PRF, para eu mesmo. E nem PRF tinha de apoio. Tive que eu, meus sinaleiros ir lá. Só que daí ninguém se ligou das lideranças e engenheiro que teria que tirar as pessoas que moram ali na região, porque os blaster, que são os responsáveis pela detonação, faziam um cálculo, né, do raio de projeção. Por mais que seja tudo controlado, existe o risco. E aí eu peguei, nem esperei o blaster falar, peguei o carro e fui de casa em casa, com meus 2 bandeirinhas, pedindo pro pessoal, e ninguém tinha se ligado nisso. Inclusive depois o engenheiro, alguns moradores me agradeceram, ainda ganhei umas maçãs, umas laranjas ainda de brinde, né? Mas é isso aí, Márcio. Eu não falei empresas, né? Mas eu acredito que passei por várias empresas aí, que nem os colegas, né? Passaram, Gerdau, Petrobras, Polo, fora outras empresas do ramo de facilities, né? Que eu também não só trabalhei em obra, trabalhei no ramo de facilities, né? Trabalhei na... Acho que o Wagner trabalhou na Manserve, né, Wagner? Trabalhou lá na Manserve, né? Na Steel. Quando eu tava saindo, tava entrando. Acho que tu entrou logo depois que eu saí, né? Entendeu? Trabalhei lá um tempo, né? Depois eu trabalhei com a Kira lá e outras empresas lá também. Trabalhei muito tempo nessa área de consultoria também. É uma área gratificante. Fica a dica para quem está começando. Quem dera se tivesse começado em área de consultoria. Então, abrindo um parênteses, para quem está começando na área, vou falar por mim, tá? Abrindo experiência. A área de projetos e consultoria é uma área vasta para te aprender no amor e na dor também, tá? Não adianta só falar flores. Tem que apanhar para aprender às vezes, faz parte do crescimento humano. Então, o que eu percebo assim, ó, e ainda tem um pouco disso. A gente trabalhou, todo mundo nós trabalhou em várias multinacionais, várias empresas, né? Com 1.500 procedimentos, IT, tudo. O que tu quiser tem, entendeu? Para trabalhar com prevenção. Mas ainda que eu senti que faltava, não adianta eu ter 1.500 procedimentos, se no exato momento que eu pego esses procedimentos, essa gestão e vou aplicar no campo, eu não consigo aplicar. Por quê? Eu não tenho tato, empatia, né? Aquela destreza de passar aquela técnica que a pessoa tem que ouvir. Chego lá e falo a rebimboca da parafuseta. Eu vou virar as costas, o cara vai rir da minha cara e vai debochar, e não vai seguir a segurança. Agora, exato momento que eu pego aquilo ali, consigo, da maneira, né, ali como ele entender, explicar e trazer também a consequência que pode gerar para a vida dele, para a família dele, para o empreendimento, para o emprego, aí ele já começa a olhar com outros olhos. Apesar dessa minha cara feia, né, entendeu? O pessoal já... aí é questão de, né, como é que é? O preconceito, que nem o Padilha falava. Eu cansei de chegar na área, o pessoal, 1 mês depois, 2 meses... Caraca, cara, eu achei que tu era aquele técnico de segurança marrento. Tu é brincalhão pra caramba. Claro, tem os momentos de DDS, momentos sérios, reunião, tudo bem. Né? Aí eu chegava, pô, cara, só que com essa brincadeira, esse quebra-gelo, o pessoal automaticamente começa a te respeitar. Mas não só te respeitar como figura de pessoa, como técnico de segurança, né? Eu falo pra eles, vocês estão se respeitando. Não adianta vocês quererem me enganar. Eu viro as costas, eu sei que vocês vão dar um nozinho, né? Mas vocês estão enganando, sabe quem? O filho de vocês, a esposa de vocês, entendeu? Então, até brinco, né, Padilha? Aquela brincadeira, né? Olha, não quero levar notícia ruim pra ninguém, hein? Chega lá, tá o pé de pano lá esperando, né? E aí, não, segurança, aí não, né? Isso aí não. É nessas brincadeiras, nesses detalhes, né? Não só aquela coisa da cultura do sim, não, que o pessoal vai... E é isso que as empresas, pessoal, quer hoje em dia. Eu tô agora parado, né? Logo, logo, se Deus quiser, eu vou estar empregado. Eu faço entrevistas de emprego, nem falo entrevista, é uma conversa, bate-papo hoje, o RH fala. Gosto muito do pessoal de RH também. E eles falam que a empresa busca o quê? Um profissional que trabalhe com segurança, né? Qualidade e produtividade. E eu sou da época, vocês também são, que eram 3 setores que se matava, se pegava. O engenheiro não quer nem ver técnico de segurança, o cara da qualidade então nem se fala.
Hoje, se o profissional, tanto o líder, o engenheiro, o técnico de segurança, não tiver isso no sangue, no seu currículo, né, infelizmente ele não tem mercado. Inclusive nas entrevistas de liderança de encarregados de algumas empresas aí, né, Sotero, tu, provavelmente não é diferente onde tu tá, ele já olha o currículo, se o encarregado, o mestre de obra, ele tem algum treinamento, algum curso de segurança do trabalho. Não é só as obrigatórias, né? Será que ele tem um curso de liderança, participou de alguma palestra? A Petrobras é assim, entendeu? Eles estão mais para esse olhar. E, Márcio, aproveitando, tu tinha falado, né, que várias críticas a gente sofreu, tu sofreu. O que quer psicologia? É virar padre agora, técnico de segurança padre, né? Só que hoje, vocês notaram a mudança NR1, né? O que atrás era piada, hoje faz parte. Eles estão vendo que tem que trabalhar o ser humano. Não adianta ter um cara que trabalha 12 horas, tecnicamente, produz um monte, se o cara tá por dentro detonado. E queira ou não queira, depressão, estresse, né? Já se falava naquela época, hoje tá evidente, né? E eles tiveram que fazer essas mudanças aí na lei, né? Entendeu? Coisa que para mim, né, na minha particularidade profissional, precisaria, se trabalhasse lá atrás essa parte humana, que o Márcio já há anos vem brigando e falando, né, Márcio? Com certeza. Não, Então é isso. tá bom, Leandro. Tá bem legal. A Veridiana teve um problema lá no celular dela que descarregou, não tá conseguindo entrar. Já tá sem bateria no celular. Mas vamos continuar aqui para finalizar, porque nós estamos sobre a hora, faltam 7 minutos para a gente terminar aqui. Então, eu vou aproveitar esse momento, primeiro, para agradecer a cada um de vocês pela colaboração. Está sendo muito legal esse bate-papo entre nós. E para as considerações finais, assim, e o Cristiano, se quiser, o Michael ali, quiser acrescentar mais alguma experiência, mas já depois que concluir, aí tu faz uma mensagem final aqui, falando da tua satisfação de estar na área de segurança do trabalho tantos anos, né? E ver que realmente é uma área bonita de se trabalhar, que se consegue nessa trajetória bons resultados, que é legal trabalhar com pessoas, né, Michael? E você consegue dar um sentido para a tua vida com as pessoas, trabalhando junto de mãos dadas com as pessoas, né? É isso que acontece, né, Cristiano? Tantas viagens e experiências que você já fez, né? Sim, sim, professor, exatamente. Assim como o colega falou, o Wagner aí, né? A percepção, né? A gente tem que ser firme com os problemas, mas gentil com as pessoas, né? Cada pessoa tem a sua trajetória também, Olha né? que frase bonita que trouxe o Cristiano aí. Firme com os problemas e gentil com as pessoas. Essa frase bem bonita mesmo, né? Eu estava agora um mês e meio atrás aqui nessa obra que eu estou, né? Eu vi um caminhão, assim, um pipeiro chegando muito rápido na obra, né? Aqui a gente tem a telemetria, tudo controlado certinho. Mas ele parou o caminhão dele, desceu rapidamente, colocou o mangote ali, calçou o caminhão, né? Aqueles calços, né, no pneu. Mas eu conversei com o técnico de segurança da empresa. Falei, cara, esse cara não tá legal, né? Aí eu dei um bom dia para ele, você tomou café, né? Você está bem? Quando eu falei família, aí ele falou assim, ó, não, né? Ele tinha acabado de vir de folga, né? De baixada lá do Nordeste. E a mãe dele tem diabetes. E ela teve que, né, amputar uma das pernas. Imagina um cara desse andando com um caminhão, né, pesado, né, numa obra com 2.000 pessoas, estando com o coração apertado, né? Eu falei, meu filho, se você precisar voltar hoje para sua casa, lá conversa lá com a sua chefia, né, para te dar uma assistência, né? Aí ele ficou meio com a cabeça assim, meio né, um pouco, né, nervoso. Aí depois o encarregado dele conversou com ele, começou a acalmar o coração dele. Ele disse que tem uma família dele também, a irmã dele, ela está no Ceará, lá no Nordeste, que poderia também dar uma assistência para a mãe dele, né? Então, nesses anos todos que a gente está aí também com os colegas, a gente vem aprendendo, né, essa questão. A gente não é psicólogo, né? A gente faz essa cadeira aí no curso de técnico de segurança, tem a psicologia do trabalho, e a gente tenta, né, com essa percepção, né, que os colegas falaram aí, tentar contribuir com essa cuidado, né, olhar além, né, não olhar só ali um soldador, mas tem um ser humano ali, né, cheio de bagagem, né, cheio de história também ali, que né, às vezes precisa só você ouvir, né? Só você ouvir ali, às vezes já acalma o coração da pessoa, né? Então, eu também tenho uma aparência assim, às vezes você meio, eu fui militar também, né? Com essa cara meio fechada, meio feia, mas a gente está ali também para dar esse sorriso, né? Dar um cumprimento, né? Acalentar o coração. Nós temos até no CT aqui de treinamento, a gente tem uma carpa ali que tem
os novos funcionários, tem um espelho lá, que fica assim como se fosse um alojamento, uma frase assim, ó, se escolha todos os dias, né? A gente até pede para as pessoas olhar ali no espelhozinho, olha ali você ali, se escolha, entendeu? E nem o colega falou ali, né? Você tem que se cuidar né? Não só o físico, psicológico, tudo, enfim, né? É igual a gente vê no avião, né? Antes de decolar lá, tem aquele procedimento e fala, se houver uma despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloca primeiro em você, para depois ajudar o próximo. Não é você ser egoísta, né? Mas você tem que estar se cuidando para poder também ter uma forma de cuidar do próximo, né? Então, eu digo assim para os amigos aí, para os futuros técnicos de segurança, engenheiros, né, de segurança que vão se formar aí, que é uma área altamente gratificante, né? É uma satisfação a gente poder trabalhar com as pessoas, né? É um pouco, aliás, árduo, né? Não é fácil também, que nem o Borsoi falou aí também, mas nós que viemos também de obra civil, construção pesada, é gente de todos os tipos, né? Mas eles têm que saber que cada pessoa, como eu falei, é uma trajetória, e é muito bom a gente ver que tem um resultado, que a pessoa, né, nos ouve, né, já está começando a entender, e está já até replicando essas melhorias que a gente está adotando aqui ao longo dos anos. E eu tenho uma satisfação, viu, professor? Eu vou falar com você novamente, com os colegas aqui que eu conheci, o Borsoi mais uma vez, e muito obrigado aqui pela participação. Ok, agradeço. Agradeço a tua participação, então, Cristiano, tá? Nós temos aqui 4 minutos, se der para a gente se despedir nesses 4 minutos. Caso caia, a gente só retoma para concluir, tá? Então, Wagner, uma palavra final aí, uma mensagem positiva para quem vai nos acompanhar nosso bate-papo aqui. Só reforçando, então, gente, é muito grato participar desse bate-papo. Não me alongando muito, porque dá vontade de falar muito, né, quando a conversa é boa. Mas ponto positivo de tudo isso que a gente vem falando, pessoal, reforço o que eu já disse aqui antes, tu receber o retorno das pessoas através de uma palavra que tu deu, né? Porque no final do funil lá de todo o nosso trabalho, o objetivo é fazer com que a pessoa não venha se machucar, entender o quanto é importante, né, executar a prática da segurança mesmo diante de tanta correria. Entender que diante de uma situação de risco, ele pode e deve parar e nos pedir auxílio. Isso é muito gratificante, né? E ver que ele conseguiu dar andamento na atividade dele diante de tanta pressão com o nosso apoio, né, para evitar o acidente. Então, eu quero deixar essa mensagem positiva, e eu uso não somente na segurança, mas também nas minhas questões do esporte, que o maior obstáculo entre você e o seu objetivo é a sua força de vontade, né? Então, às vezes eu brinco também que diariamente a gente tem que acordar com uma bateria nova, né? Não é com uma pilha nova, é com uma bateria nova para a gente encarar os desafios, né? Desafios técnicos e desafios humanos, e terminar a nossa jornada de trabalho com essas respostas positivas das pessoas, né? Além dos números, além de indicadores, além de procedimentos e tudo mais, mas é grato a gente todos os dias receber uma mensagem positiva de alguém que evoluiu através do nosso trabalho. Agradeço. Agradeço ao Wagner. Márcio, uma mensagem positiva de final, para a gente concluir. Teríamos até mais tempo, né? Tá concluindo o espaço aqui, mas não faltaria assunto para a gente continuar junto aqui, tá? Fica à vontade. Mas com todo respeito a todos os colegas, né? Mas eu acho que quando a gente começa a criar uma frase filosófica para a gente, criar mesmo, a nossa idade e maturidade está ficando boa, né? Com certeza. Eu tenho uma empresa desde 2013 chamada Soluções Humanas, e eu criei soluções humanas porque é justamente isso, o ser humano ele é 50% do problema e 50% da solução. Sim. Dentro dessa caminhada com essa empresa que é minha, eu criei a frase, né, e eu botei muita tecnologia hoje, IA, robô, não sei o que, vai tirar o lugar de não sei quem, né, mas a minha frase, ela consiste na tecnologia, né, naquela visão de não vai acabar. Tudo foi feito, tudo que está sendo criado tem um prol do ser humano. Então, é essa visão que a gente precisa ter do futuro. Então, como eu estava comentando, a frase, né, a frase que eu criei lá é: em um mundo cada vez mais tecnológico, sempre haverá uma solução humana no centro de tudo. Acredito isso, né? Não é espiritual, mas a Bíblia fala, né, que tudo foi criado em prol
do ser humano, né? Mas no trabalho é isso. Então, tudo que está sendo criado, dashboard para segurança, NR1, nova NR35, NR38, não sei o quê, PCMSO, coisas novas, tecnologias, né? Tudo isso é em prol do ser humano. Porque se fosse máquina, não se machucaria, e não teria sentimento, e não teria família. Então, é nisso que eu acredito, né? O ser humano, na sua essência, eu lembro dessa frase do Márcio Padilha lá na escola, né? O ser humano em sua essência. E eu acho que nós estamos chegando lá depois de 20 e poucos anos, né? Estamos caminhando, e é sempre o ser humano no centro de tudo. Essa é a minha visão de segurança. E a gente tem que entender essa perspectiva multidimensional, né? Somos seres espirituais, né? Com experiências terrenas transitórias, né? Na verdade, nosso lugar não é... A gente está aqui de passagem, né? Então, se a gente só não ter esse pensamento, já vai ter a humildade de saber que a gente está aqui para ajudar o outro, né? Na construção mental, na construção da missão. Cada um tem uma missão, seja uma missão profissional, seja missão de família, na missão individual de se tornar uma pessoa melhor a cada amanhecer. Então, quando a gente se apresenta para outra pessoa como alguém que está em construção, o outro percebe que ele pode estender a mão para a gente pode estender a mão para ele, e a gente caminhar junto de mãos dadas, né? No sentido da nossa missão existencial. Então, só esse fato já cria um clima favorável para a aproximação. Então, a gente está, muitas vezes, passando por desafios, todo mundo tem os seus desafios, que nem você falou do Cristiano, às vezes aquele abraço é o que o desafio procura. O desafio procura um acolhimento, né? E às vezes ele encontra, às vezes não encontra, porque tem muitas pessoas, vocês sabem disso, no ambiente profissional, são pessoas frias, pessoas que não se preocupam com pessoas, só se preocupam com dinheiro, com resultado econômico, com meta. Então, e para conseguir esse objetivo, eles desvalorizam o que é humano, o que é sentimental, que às vezes o que é humano para eles é uma coisa sem grande valor, mas a gente sabe internamente, como pessoa, que quando a gente consegue se humanizar na relação com as pessoas, a gente também está empaticamente evoluindo, né? Então, tudo isso é muito bom. Então, Leandro, então agora a tua vez aí de fazer as tuas considerações finais. E vocês depois podem... Vou mandar o contato de cada um aí no grupo, tá? Vocês podem conversar mais em outras oportunidades, ou até onde vocês tiverem as redes sociais, a LinkedIn, que eu sei que o Cristiano tem, o Michael Sotero, e onde vocês tiverem redes sociais, Instagram e Facebook, vocês podem compartilhar o link da live, que outras pessoas possam nos assistir, tá? Porque é um momento importante que a gente compartilha junto, faz esse intercâmbio saudável, né? E merece estar em mais ouvidos, né? Tudo aquilo que a gente conversa aqui, né? Leandro? Olha, frase eu não tenho. Até teria várias aí de caminhão, do trecho aí. Pode ser uma mensagem de coração. Hoje, Márcio, tu é testemunha, tu já me viu várias vezes. Hoje eu tô de uns anos pra cá, depois da morte do meu pai em 2019. Meu pai era meu pai era um padre, quase, bem dizer, né? Logo eu, que eu sempre fui um capetinho quando era criança, né? Mas depois de velho e tomar uns tombos da vida, depois de 2019 eu vi e dei mais valor para as coisas pessoais e de espírito. Independente para quem acredita na pedra ou em Deus. Né? Respeito com toda religião. Mas no mundo que a gente vive hoje, polarizado em todos os sentidos, e a gente sabe que está com um mundo diferente do que a gente estava, se a gente não tiver 50% de força, vontade e fé, e também alguém acima de nós para fazer e dar apoio, não adianta. Pode ter faculdade, mestrado, que não vai. Então fica o recado aí. Estudem, se qualifiquem, mas olhem para dentro, olhem para sua família e para o ser divino aí, que ele faz a diferença. Eu sou prova viva. Com certeza. Nós temos que viver em gratidão ao Pai Eterno, ao nosso Deus Altíssimo, né? Nós que temos um olhar cristão, um compromisso cristão, também temos que pensar que é tão bom praticar o bem, mesmo que às vezes a gente possa ser incompreendido em praticar o bem, porque nem todo mundo pode estar nesse mesmo alinhamento,
mas a gente tem que confiar que a nossa missão, uma missão limpa de consciência, né? Que a gente procura sempre acordar, despertar para fazer o bem, ela nos move, né? E Deus nos acompanha em cada passo que a gente dá, né? Sabe, conhece o nosso coração, o jeito de cada um, e eu sei que os valores que eu compartilho aqui são compartilhados por vocês também, porque eu pude conhecer, embora seja uma passagem que vocês fizeram pela escola, mas não precisamos ficar uma eternidade com a pessoa para saber a essência dela, né? A gente na convivência ali que a gente teve, a gente percebeu que cada pessoa tinha um bom coração, cada um de vocês tinha um bom coração. E quando vocês levam isso para a vida profissional, não só eu que percebo, os outros também vão perceber, né? Conversando com o Wagner, conversando com o Márcio, conversando com o Cristiano, com o Leandro, percebe que ali tem um ser humano ali, um ser humano em construção, um ser humano de bondade. Então, com certeza, isso vocês acabaram passando para as pessoas que trabalham com vocês. E eu fico feliz em poder, em algum momento, partilhar com vocês da minha experiência, né? Que a gente continua sempre aprendendo. Eu já estou hoje, sou aposentado e continuo com os meus treinamentos, mas grande parte da minha missão já foi feita. É que tem gente que diz assim, eu vou lá e eu vou fazer. Eu muitas vezes posso dizer, eu fui lá e já fiz. Quero complementar? Quero fazer mais? Quero. Mas a minha história, em grande parte, já está realizada. Então, eu posso dizer assim que a grande missão da minha vida profissional foi no IPUC realmente, né? Que realmente foi a minha grande obra que eu pude realmente, com a ajuda de vocês, realizar. Com a ajuda da direção da escola, que confiou em mim e tudo mais. Porque o legado que a gente deixa é para a eternidade, né? Então, isso é muito bom, a gente saber ouvir o depoimento de vocês e de tantas outras pessoas, que não foi um trabalho meu isoladamente, foi um trabalho de outros colegas professores, mas que a gente sente que em algum momento, de maneira particular, eu pude contribuir com alguém na construção da sua vida. Eu me lembro de uma vez que um técnico de segurança da primeira turma que nós formamos lá, ele foi trabalhar em Goiás. E aí ele disse assim, o dia que ele se formou, ele falou, eu tô indo, mas eu tô te levando. Eu brinquei, não, eu vou ficar por aqui, eu brinquei, eu vou pra minha casa. Não, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tô te levando as tuas ideias comigo, tu vai lá pra Goiânia, eu vou pra Goiânia e tu vai lá comigo, vai continuar comigo. Mas aí ele disse, tá, aí tudo bem, tudo bem. Então que tu faça bom proveito de tudo aquilo que eu pude colocar no teu coração, né, de ideias boas e tudo mais, de prospecção de um novo tempo. Então a gente consegue ver que a atividade educacional tem essa força, né? E esses momentos agora a gente está compartilhando junto aqui, para mim é muito importante, porque eu consigo rever vocês e com aquele mesmo olhar, com aquela mesma humildade que levou vocês até esse ponto, vocês continuam mantendo ela. Eu ouvindo o Wagner do mesmo jeito, o Leandro, o Cristiano, a Veridiana, que não pôde mais ficar com a gente aqui, mas com aquela mesma vontade de aprender de sempre. Então, agradeço a vocês e, se possível, compartilhe o nosso encontro aqui, tá? Desejo aí uma boa noite, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, tá, gente? Agradeço de coração. Continue com a MP, cursos e palestras, prestigiando nossos outros vídeos e nossas outras edições. Um grande abraço a todos.